Olá, tudo bem com você? Meu nome é Larissa Zilli e o meu propósito aqui com vocês é mostrar que sim, você tem plena capacidade de entender como é que o seu interior funciona, como é que você pode deliberadamente construir o seu caminho com as ferramentas interiores que você tem desde que você conheça as leis universais. E eu tô aqui para a gente conversar sobre um assunto muito sério. Como fazer a sua própria ressonância harmônica? Eu já falei sobre isso nos meus shorts, já falei sobre isso no meu Instagram e vocês estavam muito curiosos para saber do que é que eu estava falando e eu resolvi conversar com vocês sobre isso. Então, bora saber tudo sobre esse assunto. Vamos. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, para que ninguém já se sinta ofendido, é que eu não quero fazer nada, falar nada sobre o programa do professor Hélio Couto. Eu não quero desmerecer o programa, eu não quero falar absolutamente nada sobre isso, porque eu usei o programa em 2013. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu usei duas ondas e esse programa e a descoberta do Hélio Couto, dos livros, da bibliografia, das palestras, me levou para um outro mundo de conhecimento que eu ainda não tinha acessado e eu sou muito grata a isso. Então, não é exatamente sobre o Hélio Couto que eu quero conversar com vocês agora. É sobre o que significa você estar lá pedindo a ressonância. O que significa essa busca? Por que você precisa tanto buscar algo para te ajudar a resolver a sua vida? Primeira coisa é que eu já estive nesse ponto onde eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia realizar os meus objetivos, eu estava com pressa de conseguir a minha liberdade financeira, eu estava com pressa de conseguir resolver os meus problemas, eu estava com pressa. Eu queria logo, eu não queria processo, eu não queria nada, eu queria só que acontecesse a realização dos meus objetivos. E foi nesse momento de extrema escassez mental e física que eu encontrei o Hélio. E aí eu pirei na batatinha, né? Quando eu vi todo aquele conhecimento, eu fiquei realmente ensandecida e adorei, me joguei completamente naquilo e transbordei. Tá certo? Então, primeiro ponto. O que nos leva a procurar um tipo de solução dessa, um tipo de saída dessa, é o nosso estado. O nosso estado de escassez faz com que a gente busque soluções, a gente busque algo que resolva o nosso problema. Então, sim, se você tá muito fissurado nesse negócio de buscar alguma coisa para resolver as suas questões internas, sim, você está em um momento de escassez interna gravíssima. Eu sei porque eu estava vivendo esse momento e ele é pesado. É muito complicado viver esse tipo de momento, né? Ele é tão ruim, faz tão mal pra gente, a gente não percebe, a gente fica em posição de vítima, a gente fica numa posição de que só alguém do externo, alguma coisa de fora, vai ser capaz de solucionar nossos problemas. A gente quer que alguém de fora pegue na nossa mão e tire a gente daquele buraco que parece não ter fundo, não é verdade? E então, quando eu estava nesse buraco, por N motivos que não cabem agora, eu posso contar para vocês em outro vídeo, eu estava nesse momento de escassez, eu estava me sentindo sufocada num buraco sem fundo, sem perspectiva de melhora interna e melhora externa. Foi aí que eu encontrei um vídeo sobre a ressonância harmônica e fiquei completamente apaixonada. Só que
tirando a ressonância novamente da questão, que é um programa do Hélio Couto, e eu acho que ele tem que continuar fazendo, é fantástico, né? Vamos conversar sobre o que significa a gente fazer um pedido de ajuda desse tipo, um pedido para receber uma onda, né? Então, o que significa? Significa que nós estamos pedindo por uma limpeza dos nossos hábitos, uma limpeza dos nossos padrões, uma limpeza do que a gente está fazendo que não está tirando a gente do lugar, uma limpeza das nossas crenças limitantes, uma limpeza da nossa escassez, uma limpeza da nossa culpa, da nossa vergonha, dos nossos julgamentos, com o objetivo de estar prontos para receber bênçãos. Então, a gente entende que a gente está olha, tá caindo aqui. A gente precisa se limpar. A gente está sujo, né? Estamos sujos. A gente precisa de uma limpeza para que a gente receba coisas boas. Será que é isso mesmo? Será que a gente precisa de uma limpeza da nossa sujeira para a gente receber coisas boas? Será que dentro da gente a gente já não tem as coisas boas? E o que a gente precisa mesmo é só fazer com que isso saia para fora? Depois que eu descobri a ressonância, eu fui estudar profundamente sobre crenças limitantes. Eu fiz programação neurolinguística, me tornei especialista em programação neurolinguística. Eu fiz treinamentos de Master Practitioner, que é esse trabalho de analisar crenças e limpar crenças limitantes e tal. Eu fiz muita coisa nessa questão mental e também fiz muita coisa na questão da espiritualidade. Eu fui buscar os motivos pelos quais a gente se culpa tanto, a gente se julga tanto, né? E aí, lá no Practitioner, lá na constelação familiar, nos livros que eu li sobre desenvolvimento pessoal, eles falavam muito sobre a nossa infância, a forma como a gente foi criado, é determinante para a vida que a gente vai ter. A forma como fomos criados vai determinar os nossos resultados no futuro. E muitas outras coisas nesse sentido eu li. Só que, cara, eu tive uma infância muito complicada, muito problemática. E tudo que eu lia era que quando você tem uma infância problemática, relacionamento de pai e filho muito complicado, a tua vida ela tá pesada já, entendeu? Você já tá com pontos negativos aí para você conseguir ser alguém na vida. Isso eu nunca acreditei, eu nunca confiei nisso, eu achava isso uma besteira. Então, o que eu fiz? Eu continuei pesquisando, continuei estudando, não gostei da programação neurolinguística porque ela trabalha com comportamentos. E na realidade, quando você anula um comportamento, você tem algo externo que faz com que você haja daquela forma, não é? Então tem alguma coisa no mundo que faz com que você engatilhe aquele comportamento. E eu não queria trabalhar o comportamento. Eu queria aprender a trabalhar o gatilho. Trabalhar de onde está vindo aquele comportamento. O que acontece em mim, no meu corpo e na minha mente que faz com que eu tenha aquele comportamento. Era esse o meu grande objetivo. Descobrir a origem da questão. Foi aí que eu fui fazer um treinamento chamado Transformação Essencial. Esse treinamento, ele trabalhava a essência dos comportamentos, a raiz da sinapse. Ele ia lá no primeiro, né? O que você olhou para o lado e você viu uma árvore. Aquela árvore, ela remeteu a sua mente
lá para um lugar na sua infância que te traz tais lembranças, né? Então, isso pode ser de agora, isso pode ser da época que sua mãe estava grávida de você, isso pode ser dos seus antepassados, enfim. Trabalha toda a sua linha de vida, tanto da vida presente quanto das vidas anteriores, para quem acredita nisso. Então, ele trabalha a sua linha existencial, a sua essência divina. E eu amei esse trabalho. Trabalhei muito, nossa, muitas memórias. Todas as memórias que eu tive contato depois que eu me formei nessa transformação essencial. Eu fiz em mim, fiz em outras pessoas, trabalhei pesadamente em limpar todas as minhas memórias, em fazer uma reprogramação das minhas memórias, em alterar as minhas memórias, abraçar as minhas memórias, para que eu me sentisse mais livre e fosse caminhando na direção dos sonhos que eu tinha, que era principalmente a liberdade financeira naquela época. Hoje eu tenho outros sonhos, mas na época a principal era a liberdade financeira, era o que eu queria. Então, o que a transformação essencial me mostrou? Ela me mostrou que dentro de mim eu já tinha tudo. Eu já tinha tanto o que estava me travando, quanto o que iria me salvar. E aí eu entendi que era dentro de mim que eu deveria escolher me prender aquilo que estava me travando, ou me soltar daquilo e me jogar para a minha salvação, que também era interna. Tá certo? Então, a transformação essencial abriu um caminho para mim que me mostrou isso. Larissa, a resposta está dentro de você. Larissa, tá tudo dentro de você. Eu só não sabia como que ia acessar. Eu só não fazia ideia como é que eu ia acessar esse negócio que estava tudo dentro de mim. Aí, beleza. Passou um tempinho, foi dentro desse mesmo ano, assim, acho que foi um semestre que eu trabalhei as minhas memórias. Eu trabalhava diariamente várias memórias. Então, dentro desse mesmo ano eu dei uma cansada, trabalhei muito, esgotei mesmo, e eu falei, não, chega, agora eu não vou mais ficar trabalhando memórias, eu vou viver um pouco, que eu tô muito cansada. E eu dei uma desencanada de ficar fazendo a limpeza das minhas memórias, das minhas memórias e das pessoas à minha volta. Eu dei uma diminuída até em fazer a limpeza em outras pessoas, e fui focar na questão das constelações familiares, para entender como é que era, né? Honrar o pai e mãe, o que significava, porque eu falei para vocês que todos os livros que eu lia falava que o problema estava na sua infância, que se você não resolvesse a sua infância, você estava ferrado. Eu falei, não, eu quero ficar rica, então eu vou resolver esse negócio de infância, pelo amor de Deus, tem que resolver isso. Aí eu estudei, eu entendi, né? Comecei a enxergar a minha infância de uma outra forma, mas não resolveu muita coisa, não. Até que eu tive contato, como eu já falei em outros vídeos aqui lá de 2019, eu falei para vocês que eu tive contato com os Abraham Hicks. E dentro da filosofia deles, que é a filosofia que eu mais sou apaixonada e a que eu acredito, assim, de olhos fechados, vou até fechar, assim, eu acredito piamente em tudo que eles falam, em absolutamente tudo, porque eu testei tudo o que eles falam, eu usei para mim e obtive os resultados, todos os resultados que eu almejei, eu obtive depois que eu comecei a usar as técnicas, né, dos Abraham, aliadas com as outras técnicas que eu aprendi durante a minha vida, né? Eles falavam o seguinte, eu tinha um grande problema, só fazendo um adendo, eu tinha um grande problema em ficar mexendo no meu passado, porque sempre que eu mexia no passado, as minhas feridas abriam e eu ficava muito brava, muito revoltada. Eu me sentia ainda mais vítima e caía na escassez. Então, eu não sabia como evitar esse ciclo vicioso. E foi quando eu li o primeiro livro dos Abraham, que se eu não me engano foi A Chave do Segredo,
eles falavam da importância de não fuçar naquilo que você não dá conta, não mexer naquilo que você não aguenta, não futricar na dor. Porque é essa dor que te maltrata por dentro e que faz você cair na vibração negativa, e você estando na vibração negativa, você cai na escassez, e na escassez você é vítima. Uma vítima, ela não produz, ela não cria, ela depende das outras pessoas, ela depende de fora. Então você não cresce, você não tem abundância, você não explode, você não evolui. E aí, neste livro, eu entendi que tinha que parar. Eu tinha que parar de mexer nas minhas feridas. Eu tinha que parar de mexer nas minhas feridas e começar a encarar a vida de uma forma positiva. Encarar a vida com gratidão. Encarar a vida com positividade, já falei. Aí vem um outro problema, um outro probleminha. Encarar a vida com gratidão. O que é a gratidão? Como é que a gente sente gratidão se a gente passa a maior parte do nosso tempo reclamando e em crise e se sentindo vítima dos outros? Como eu iria conseguir sentir gratidão se eu nem sabia o que era isso? Uma outra questão que apareceu na minha vida foi como é que eu vou olhar a vida de forma positiva. O que eu tenho que fazer para conseguir enxergar as coisas boas que eu tenho no meu dia a dia? Como eu vou fazer isso? Como? Isso eu já tinha em mim. Essa foi a minha sorte, porque mesmo com os meus problemas, né, na infância, mesmo com os desafios que eu passei na infância, na adolescência, e depois, mesmo com esses desafios, eu sempre tive uma atitude mental positiva. Eu sempre gostei da minha vida, eu sempre fui de fantasiar a minha vida, eu sempre me achei uma super-heroína, uma mulher, uma menina, uma mulher que resolvia os problemas, né, que dançava na cara da desgraça, entendeu? Eu sempre me achei uma mulher, uma menina, uma pessoa, um ser humano positivo. Então eu dava muita risada, eu era muito alegre, mesmo com os problemas que eu passava, eu vivia a vida de uma forma alegre. Vivia bastante alegre, bastante feliz. Desde sempre, gente, desde sempre eu conseguia olhar para o lado positivo da vida, só que não deliberadamente, né? Eu olhava, mas sem um propósito, eu apenas olhava. Com a leitura desses livros, com essa junção de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, o que aconteceu? Eu entendi que se eu fizesse essa atitude mental positiva se tornar algo deliberado, algo que eu decidisse usar a meu favor diariamente, a minha vida mudaria. Eu mudaria o meu estado escasso para um estado de abundância. Porque quando a gente vê o belo da vida, quando a gente fica feliz, quando a gente sorri, qual é o sinal que a gente está passando para as pessoas que estão à nossa volta? Qual é o sinal que a gente está passando para o universo? A gente está passando o sinal da abundância, da prosperidade, da alegria infinita, da felicidade. Então, se a gente mostra diariamente sinais de alegria, o que é que as pessoas vão entender? Que nós temos uma vida invejável, uma vida muito feliz. O que é que, se as pessoas estão entendendo isso, o que é que o universo vai entender? Exatamente a mesma coisa. Que nós somos felizes, que nós somos alegres. Enganar as pessoas é fácil, não é? Mas a gente também consegue, inicialmente, dar uma enganada
uma enganada no nosso estado mental, a gente consegue aproximação com a abundância e a prosperidade com essa atitude deliberada em enganar o nosso sistema padrão antigo. Então a gente começa enganando, a gente começa assim se enganando, fingindo para ser, até que aquilo se transforme em um hábito e aí você não precisa mais fingir para ser porque você já é. E o universo, ele começa a perceber que você está trocando de frequência. E aí ele abre para você outras frequências que você não conhecia, porque você vibrava muito baixo. Você vibrava na escassez, na culpa, no medo, né? Você vibrava para baixo. E quando o universo vem E quando você muda as suas atitudes, mudando a sua vibração, quando você muda os seus pensamentos e muda a sua vibração, quando você muda a sua forma de sentir o seu dia e muda a sua vibração, você abre a oportunidade das infinitas possibilidades aparecerem para você. Foi essa a grande chave do Hélio Couto para mim. Ele introduziu essas duas palavras na minha vida: infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. E ele introduziu o Hélio Couto introduziu Quem Somos Nós na minha vida também, que eu assisti umas 70 vezes, gente, juro mesmo. Eu devo ter assistido assim, se não mais, eu sei decor. Eu assisti muito aquilo. Eu sei decorado. Decorado. Porque as fichas vão demorando para cair, né? As fichas demoram para cair. Primeiro cai um negócio, depois cai outro. Você tem que ir evoluindo, evoluindo, evoluindo. As suas cascas vão saindo e as fichas vão caindo. É esse o processo, né? Então, o Quem Somos Nós mostrou, na hora que o menininho tá jogando basquete lá, ele mostra as infinitas possibilidades. Então, eu vendo aquilo, eu entendi que o poder era meu. A escolha era sempre minha. E sim, hoje eu sei que todas as escolhas sempre são minhas. Eu trabalho e vivo assim. E tem vezes, pasmem, que eu escolho ficar na escassez. Que eu escolho não usar o meu potencial infinito para sair da escassez. Porque às vezes eu tô exausta, eu tô cansada e eu não consigo ter energia para sair. E eu me achava, depois que eu adquiri bastante conhecimento, e eu sabia que eu não precisava disso, né? Eu me criticava e me julgava muito quando eu entrava nessa frequência de escassez, porque eu achava que eu estava sendo indigna. Só que daí eu continuei estudando, né? Vocês sabem, eu não paro de estudar nunca. E dentre os meus estudos, eu encontrei o Carl Jung, que eu falei para vocês num vídeo passado, lá no Instagram. E o Carl Jung, ele fala da alquimia. E quando eu estudei... antes de eu estudar alquimia, eu li num livro que eu, infelizmente, não sei qual livro foi. Ai, que tristeza, porque eu queria ler esse livro de novo. Mas como eu sempre estou relendo os livros, né, que eu tenho na minha biblioteca, eu vou encontrar esse livro de novo. Eu lembro que era uma época que eu tinha feito um grande volume de dinheiro. Eu tinha feito milhões. Eu tinha feito um volume grande de dinheiro muito rápido. E aí, os traders vão me entender. A gente faz um volumão de dinheiro assim, muito rápido, e a gente meio que fica assim, né? Sem chão. E cai. Se não tomar cuidado, não cai? Porque tem trader, por exemplo, que faz um volume grande de dinheiro e aí não sabe o que fazer com a vida dele depois que ele faz esse volume grande de dinheiro. E aí o que ele vai fazer? Ele cata todo esse dinheiro e queima o dinheiro no mercado. Eu já sou uma trader experiente há muito tempo, então eu jamais iria fazer isso com os milhões que eu ganhei
né? Fazendo os meus lançamentos, fazendo os meus trades, fazendo as minhas vendas, com os meus negócios. Eu não iria fazer isso. Mas a sensação de chegar no topo, olhar para baixo e ver um abismo, tipo, e agora se eu cair? Essa sensação que é muito comum para o trader, ela perdura. Em qualquer área da vida você vai sentir isso. Eu usei o trader como exemplo, porque os traders sentem isso diariamente. Depois que faz um gain, ele sente isso. Depois que ele ganha um dinheiro, ele sente isso, né? E eu acho que no mundo das vendas também é assim. Depois que você fecha uma venda muito legal, depois que você faz um lançamento, que você vende uma mentoria, vende um produto seu, que você fecha uma grande quantidade de venda, você dá uma travada, né? Porque tem um espaço entre o que você recebeu agora e o final do seu trabalho e o começo do outro trabalho. E essa transição entre você conseguindo realizar o seu objetivo e o espaço até você começar a realizar um novo objetivo é um momento bem, é uma zona escura para a gente, né? Que a gente fica perdido, a gente fica, é nebulosa. A gente não sabe como que a gente se comporta, porque a gente não está acostumado a baixar a nossa energia, né? A gente está num alto grau de realização, fazendo, e de repente a gente fez e não precisa fazer mais porque a gente já recebeu e a gente fica naquele silêncio. E agora? Faz o quê? Né? Faz o quê para não morrer depois disso? Então, quando eu comecei a passar por esses momentos de bastante faturamento e depois um tempo sem faturar. Porque quem não é CLT, né, tem isso. A gente fatura bastante, depois fica parado. Depois fatura bastante, depois fica um tempo parado. O CLT, ele fatura aquele mesmo valor mensalmente. A gente que trabalha com renda variável, que trabalha com vendas, que trabalha como empreendedor, profissional liberal, o que acontece? O seu futuro é incerto, né? Teoricamente, você não sabe o que vai acontecer. Eu sempre acho que vai melhorar sempre, eu vou ganhar bem mais sempre. E tá dando certo sempre, né? Mas tem gente que tem a mentalidade mais negativa e que fica à deriva mesmo, com medo do que pode vir a acontecer. Então, eu tava passando por um momento desse de, tipo, tava tudo parado. E aí eu li no livro o seguinte, que quando a gente passa por esses momentos de calmaria, é o momento em que a gente tem que descansar e se preparar, economizar nossa energia, organizar a nossa casa para se preparar para o próximo momento de expansão e crescimento, né? E aí, quando os Abraham vieram com essa mesma filosofia, eu fiquei mais feliz ainda, né? Só que eu ainda não tinha conseguido transformar isso numa lógica de raciocínio para viver tranquilamente essa fase, até que o Jung apareceu na minha vida com os conceitos da alquimia. E quando ele apareceu com a alquimia, eu entendi. Eu entendi a catarse do Hélio Couto, né? Eu entendi a gratidão, que é o soluço, né? Você aceitar as limpezas, né, com gratidão e alegria, aceitar que a vida vem e limpa você, as águas do universo, as águas da vida vêm para limpar você e para limpar suas camadas e você não briga mais com aquilo, você não faz uma catarse chamada calcinatio, você não pega fogo mais, mas você deixa que a água limpe, você enxerga a situação de uma forma diferente. Você deixa que o universo faça um soluço, né? Ele limpa com amor, alegria e felicidade. Você está aberto a uma limpeza mais tranquila. E dentro da alquimia, quando a gente começa a materializar os nossos pensamentos
em ações e as ações começam a gerar resultado, então eu quero vender um produto e eu consigo terminar o produto e começo a vender o produto em larga escala e ele começa a me dar dinheiro. Ou quando eu começo a fazer as minhas operações, os meus trades, e aí eu começo a aumentar os meus lotes e aquilo que era bem pequenininho no começo, agora tá vultoso, tá grande, né? Cada trade que eu faço, eu ganho muito mais do que eu ganhava, né? Isso se chama materialização dos seus desejos, dos seus objetivos. Isso se chama coagulatio. Coagulatio. Quando eu descobri que essa operação alquímica existia e que ela tem um começo, um meio e um fim, ela não é infinita, não é eterna, tem um momento em que começa o mortificatio, que você sobe, fica quase 90 graus e a partir daquele momento você não tem como subir mais. Você, pelas leis universais, é obrigada a fazer um recuo, que eu chamo no trading de pullback. Você é obrigado a fazer um recuo, acessar outro tipo de energia, se libertar de certas camadas que você trouxe nesse crescimento. Você precisa fazer um novo calcinate, um novo soluço, para você conseguir começar a fazer um novo coagulátil, para começar a crescer em outra área, em outra vibe, numa nova onda de crescimento. Por isso que o L divide em ondas, né? A onda 1, você faz todo o processo alquímico, né? Você faz a catarse, o soluço, o coagulácio. Aí você vai e pega a onda 2. Catarse, soluço e coagulácio. Aí mortificatio. Precisa fazer um próximo, né? Coniuctio. E aí vai todas as equações alquímicas, as operações alquímicas. Quando eu entendi isso, os processos da minha vida começaram a ficar muito mais simples, porque eu comecei a aceitar os processos. Aceitar como que funciona. Porque depois que a gente entende como funciona as leis universais, depois que a gente consegue pisar e sentir um chão, o chão do conhecimento, a gente não fica mais com medo do que tá para acontecer. A gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que a onda vai vir, né? A onda do crescimento vai vir. E depois que o crescimento chegar no máximo, a gente vai sim cair, vai fazer um retrocesso, a gente vai precisar fazer uma limpeza naquilo que a gente trouxe a mais. Então a gente dá uma caída, dá uma agachada de novo, para daí a gente fazer uma próxima perna de alta. A gente tem um próximo crescimento. Então, quando você entende as leis universais, o que acontece com você? Você não briga mais com o que está acontecendo. Você não briga mais com o que eu chamo de pullback. Você não briga mais com o recuo. Você não briga mais com a calmaria. Você entende que a calmaria é o momento em que você precisa parar para recarregar suas energias, para obter novos conhecimentos e se preparar para o próximo momento de coagulação infinita que você vai fazer, para o novo crescimento, para a nova fase de materialização que você vai fazer. Certo? Então, o que é essa tal dessa ressonância, se não você, quando você coloca num papel os seus desejos, os seus sonhos, o que você quer, você expõe para o universo, você expõe para você e para o universo todas as novas energias que você quer acessar. Todas as novas energias que você quer materializar, que você quer coagular. Você está num momento de escassez porque você não tem aquilo ainda. Então, você vai fazer o quê? Você vai receber aquela tal daquela onda 1, 2, 3, 4, 10. E aí você vai sofrer uma catarse, uma limpeza. Que pode ser uma limpeza com dor ou uma limpeza sem dor. Uma limpeza chamada calcinatio, que é a limpeza que dói, ou uma limpeza chamada soluço, que é a limpeza da aceitação, da gratidão pelo processo. E depois que essa fase da limpeza, essa fase da catarse, ela tá pronta,
você está pronta para iniciar o processo de materialização, né? Então, a materialização já começa a acontecer desde o momento que você escreve e que você manda para o universo aquilo que você deseja. Agora, o tempo que vai demorar entre a materialização total, a coagulacho total e o início do seu processo vai depender do tempo que você vai demorar brigando com o seu processo. Lembra que existe a catarse? Lembra que existe o soluço? Quando a gente fala assim, você tem que ser grata, você tem que ser grato, você tem que aprender a sentir gratidão. Quando eu falei que eu fiz a transformação essencial e fiz a limpeza das minhas memórias, depois eu falei para vocês que eu aprendi a trabalhar com a mentalidade positiva deliberadamente. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um soluço deliberado, intencional, sabendo onde eu estava querendo chegar. Sim, eu estava começando o processo barganhando com o universo. Olha, eu te dou essa energia e você me dá essa. Pode ser assim? E assim começou o processo de terminar a catarse e começar a produção, começar a entrar na frequência do dinheiro, começar a entrar na frequência da tranquilidade, da paz, do relacionamento, da maternidade feliz, gostosa, de conseguir ter filho, de conseguir viver em harmonia, de conseguir um trabalho legal, de conseguir se sentir bem, se sentir bonita, se sentir autoconfiante, de construir um relacionamento com meu marido, que já tem 26 anos, né? Então, imagina o tanto de altos e baixos que não tem num relacionamento de 26 anos. Como é que a gente renova esse relacionamento sempre, né? Como é que a gente mantém esse relacionamento sempre em expansão? Como manter o meu crescimento financeiro sempre em expansão, sem cair? Como é que faz isso? Deliberadamente. Existem formas de fazer isso deliberadamente. Tanto é que eu estou aqui contando para vocês como é que faz isso deliberadamente, friamente calculado. Inicialmente, você projeta querer entrar na frequência. Você faz essa barganha. Só que a energia que vem dessa barganha que você está fazendo, dessa limpeza que você está fazendo, é tão forte, o universo ele é tão benevolente, ele é tão maravilhoso, que quando você entra na frequência, ou do relacionamento, ou do dinheiro, a frequência que você quer para realizar qualquer objetivo que você escreveu aí no seu papelzinho, né? Que pode ser em qualquer área da vida. Quando você entra nessa onda, a onda te carrega e ela é tão forte, ela é tão forte, ela é tão forte que você nem tem condições mais de barganhar. Porque o universo ele é tão incrível que quando você entra na onda dele, você entra em flow com ele, você se conecta com ele, ele vai te trazer tudo e mais um pouco. Quando você entra nessa onda divina, né? Você não precisa chamar de universo, você pode chamar de Deus. Quando você entra nessa onda do Espírito Santo, nessa onda divina, lá é tão incrível, é tão abundante, é tão próspero, que só de você ter conseguido chegar na porta, você já vai ser carregada por uma onda infinita de abundância e prosperidade. Quando você consegue entrar na frequência, vocês já viram aquele filme Nemo? Que eles têm que entrar na corrente ocidental, e tem umas tartarugas dentro da corrente marítima, e que quando eles entram, né, eles estão andando bem devagarinho, né, e eles estão lá, indo em busca, né, do sonho deles, fazendo aquela jornada do herói. A gente está indo em busca da Califórnia lá, que era onde eles tinham que ir. Eu acho que é Califórnia, não lembro direito. Que era onde eles tinham que ir, né?
E aí chega nessa parte que eles têm que chegar na corrente marítmica. É a mesma coisa que assim, é que você entrar na corrente de abundância do universo. Porque ela alavanca, ela impulsiona, ela levou eles todos, né? Então, enquanto eles estavam sofrendo horrores para conseguir chegar até aquela corrente, no momento em que eles entram na corrente, eles entram na frequência, eles entram naquele caminho de abundância e prosperidade, a velocidade com que eles conseguem realizar o intuito deles, que é chegar para salvar o Nemo, que o Martin, né? O Martin e a Dory chega lá para salvar o Nemo, é instantâneo, gente. Instantâneo. É violento, é incrível. Você não sabe de onde vem, de tanta coisa incrível e boa que vem. Eu já passei por isso. Tantas vezes, e gente, olha no meu olho, eu provo para vocês, com o meu olho, com a minha energia, sente, ó, eu tô sentindo um arrepio, assim, na espinha, é incrivelmente fantástico, eu tô pedindo pra minha essência divina dar uma arrepiada aí em vocês, para vocês entrarem na onda que eu tô agora, para você acreditar que é real, é real. Só que você precisa fazer o processo. Vai lá e assiste Procurando Nemo. Como é que é o Procurando Nemo? Primeiro, ele tá com medo. Ele quer fazer um negócio, mas o pai dele não quer que ele faça. E aí ele vai lá e se arrisca. E aí quando ele se arrisca, ele se perde. Ele não sabe o que fazer. Ele entra numa enrascada. E aí o pai dele tem que ir atrás dele para salvar ele. E ele vai na jornada do herói, com trancos e barrancos, conhecendo pessoas, mudando a vida dele, mudando a personalidade dele, mudando a alma dele, transformando a mentalidade dele, tirando cascas, colocando ferramentas. Ele vai sofrendo toda a transformação até que ele entra naquela corrente marítmica e ele é arrastado e pá! Cai lá direto, e a Dory, que nunca lembrava de nada, de repente o Nemo consegue cair dentro d'água, né, de novo, e aí ele fala para ela o nome dele, né, Nemo. Ela, Nemo? Que nome legal. E ela tem perda de memória recente. Só que aquele Nemo ficou tão impregnado na cabeça dela, e o universo é tão abundante, né, que ali tá a finalização de toda a história, né? E ela rebobina tudo e pá! Que nome legal! E lembra que ele é o Nemo, ele é o que ela estava procurando. Ela, enfim, conseguiu finalizar a tarefa dela, encontrar o Nemo, chegar. Ela fez a coagulatio, ela terminou o processo. E agora sim, ela conseguiu tudo o que ela queria. E aí vem o Nemo 2. Qual que é o Nemo 2? Eles já estavam lá sem fazer nada, né? Sem aventuras, sem nada diferente, aquela vida, né? Que a gente sabe como é que funciona, né? Aí começa novas catarses, você começa a ficar insatisfeito. Ai, mas eu queria tanto isso, mas agora não é só isso que eu quero mais. Aí você começa a se sentir ingrato, porque você fez tanto, né? Trabalhou tanto para conseguir, agora você não quer mais usufruir, porque você já usufruiu bastante, você tá querendo coisas novas, sim. Por isso que tem o Nemo 2, depois o Nemo 3. Porque essa chamada, a chamada para novas aventuras, ela sempre vai acontecer na nossa vida. Porque quando a gente finaliza a coagulatio, vem a mortificatio, vem a cognutio, eu nunca sei, conicutio, eu nunca sei falar essa palavra, coniuctio, eu nunca sei falar essa palavra, gente. Eu vou colocar aqui, ó, escrito, coniuctio, eu acho que é isso. Eu vou colocar aqui na edição para vocês, coniuctio, acho que é isso. Quando a gente se conecta e finaliza aquela jornada,
que a gente se programou para fazer, logo a gente já vai ficar, a gente vai viver, vai entrar na zona de conforto de novo e vai começar a criar casca de novo e vai ter que passar por uma nova catarse, porque a gente vai precisar de novas aventuras. Isso não tem fim. Por isso que eu falei que vira e mexe, a gente cai na escassez, cai no vitimismo, porque é esse o sinal de que tem alguma coisa que não tá certa, que a gente precisa fazer algumas mudanças, que o universo está nos chamando para novas aventuras, que está na hora da gente começar a fazer uma nova catarse, arrancar, jogar água, né? Jogar gratidão, arrancar essas cascas que estão grudadas na gente para começar uma nova fase de expansão. Então, para mim, como é que você faz a sua própria ressonância harmônica? É aceitar passar por todo esse processo e entender que todo esse processo é um processo natural e que quando você está na sua fase de escassez, na sua fase de procurando alguém para te ajudar, desesperadamente você quer que alguém faça alguma coisa com você, é o momento em que você já está pertinho do fundo do seu poço. E que como você está começando a procurar alguma coisa para mudar a sua vida, você está procurando alguém, alguma coisa, você está jogando para o universo aquilo que você quer. E quanto menos peso você levar, mais fácil você flutua e consegue chegar na nova frequência. E o que é esse peso? É a vida anterior que você tinha. Quando você começa a jogar o que não te serve mais fora, quando você perdoa, para de se culpar, para de se julgar, para de falar que a culpa é das pessoas, que a culpa é do trabalho, para de reclamar. Quando você começa a receber a gratidão, a aceitação e começa a fazer o solution, o seu coagulate já está começando. As coisas já estão começando a entrar na sua onda, na sua frequência. E para você iniciar o processo de enxergar as coisas acontecendo, você recebendo, tá aí. Você já está na frequência, já está na onda, já está na linha, certo? Tem formas de você ter consciência disso e fazer o processo deliberadamente, por livre e espontânea vontade, porque você quer começar a catarse, depois fazer o solútil, fazer o coagulate. Tem formas, eu chamo de plástica mental. Eu falo assim, quando eu vou entrar numa dessa, eu falo, eu vou começar minha plástica mental. Então, eu começo deliberadamente a fazer toda a mudança interna, descobrir os pontos que eu preciso limpar, que eu preciso tirar, que eu preciso colocar luz, que eu preciso agradecer e que eu preciso tirar de mim, soltar aquele peso para começar a materializar outras coisas, para começar a materializar uma vida diferente. Agradecendo a vida que eu materializei até aqui e iniciando uma vida diferente. Tem sim como você fazer isso deliberadamente. Quando você sente que você chegou no ponto daquela linha de crescimento que você tinha, você pode deliberadamente ir diminuindo a velocidade, começando a fazer o mortificatio, o coniunctio, a separatio, começando a fazer a sua limpeza deliberadamente, para que você comece mais fácil e mais rápido uma nova onda de evolução na sua vida. Você consegue deliberadamente fazer o crescimento e depois o pullback. O crescimento, o recuo. O crescimento, o recuo. O crescimento, o recuo. E você vai deliberadamente entendendo a sua vida, né? Entendendo o mapa da sua vida, o território onde você habita e quais os mapas que você quer fluir, que você quer viver, que você quer crescer e que você quer expandir. E eu posso garantir para vocês que é fantástico. A última vez que eu fiz isso, eu tô fazendo isso agora com vocês estão vendo eu fazer, e eu acho que esse vídeo vai estar aqui daqui 10 anos e vocês vão enxergar o resultado que eu tive em 10 anos.
Se você for no meu YouTube, lá nos meus primeiros vídeos em 2016, eu estava fazendo um processo desse. Estamos em 2023. E aquele processo era o processo da minha liberdade financeira. Em 2019, eu já tinha liberdade financeira. Hoje eu tenho um patrimônio de 8 dígitos, vivo muito feliz e estou começando um outro processo, né? Eu fiz em 2021 eu fiz o processo, para quem ficou comigo em 2021 lá no Instagram, que eu postei menos vídeos aqui no YouTube, né? Quem estava comigo lá no Instagram viu que eu fiz o meu processo de plástica mental no emagrecimento. Eu também fiz muito no meu relacionamento, no meu casamento. Fiz muito essa plástica mental na minha maternidade. Fiz essa plástica mental para conseguir me liberar de certas questões familiares que eu tinha com a minha mãe, com os meus irmãos, com o meu pai, com o meu padrasto, né, com meus avós, para me liberar de tudo aquilo que eu estava trazendo e que estava me atrapalhando. Então, deliberadamente, você começa a perceber aonde o calo está te apertando e você deixa a catarse acontecer, você sente o fogo queimar, você fica assim com medo, eu fico com medo, né? Eu fico em estresse, mas eu deixo o fogo queimar, eu me acalmo, eu me controlo, eu sei que tem começo, meio e fim. A diferença, para quem sabe, para quem tem o conhecimento, qual é? Todos vão passar pelo mesmo processo, mas a diferença é a consciência. Você tem plena consciência do que você está passando, plena consciência do momento em que você está vivendo e você usa as energias certas para aquele momento. Você não gasta energia errada. Você não coloca energia, por exemplo, da coagulátil no momento que você está fazendo a catarse. Porque isso aumenta o tempo de espera para a realização dos seus objetivos. Certo? Então, se você está fazendo a catarse, está fazendo a tua catarse. A tua energia está na sua catarse, na sua solution, na sua limpeza. Você está bem, está tranquila com isso. Se você está começando a materializar, você vai ter que agir. Ação, 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 ação. Então, o que acontece nesse momento? No momento da ação, no momento da atitude, você tem que agir, você tem que trabalhar. Então, não tem como você ficar fazendo catarse e agindo. Porque você está jogando energia fora. A energia da coagulátil é coagulátil. Não existe você ficar catando energia da solútil e energia da calcinátil para colocar na coagulátil. São coisas completamente diferentes. Então, assim, você ficar brigando com você no seu momento de catarse, que você está no fundo do poço, que você não tem energia para nada, que você está fazendo uma limpeza, um descarrego, você ficar se julgando, se culpando, brigando com você porque você não está fazendo, você não está agindo, você não está construindo, qual que é o problema aí? Você está jogando energia fora. Você está jogando energia no lixo. Porque fazer, criar, é coagulátil. Não é catarse, não é calcinate nem solútil. Existe uma energia específica para cada coisa. Não é separado em pacotinho certinho. Olha, de tal hora eu vou fazer a catarse. De tal hora eu vou fazer a coagulátil. E de tal dia eu vou fazer a separate. Não é assim. Mas a gente sente o momento em que a gente está fazendo a catarse. A gente sente o momento que a gente está fazendo a coagulátil. A gente sente o momento. O momento que a gente está em crescimento, a gente está vendo as coisas acontecendo e está tudo dando certo, a gente está fazendo um coagulátil. E de repente a gente cresce o suficiente e precisa dar. A gente chegou num limite. A gente precisa dar uma relaxada. E eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí, se você não para, se você não relaxa, se você não descansa, se você não faz aquele momento de catarse, de soluço, de limpeza, o que vai acontecer com você? Paulada,
resistência, problemas, dor, desconforto. Deu para entender o que eu quero dizer, gente? Deu para entender? Então é isso. Você pode fazer todo o seu processo de crescimento sozinho, porque você tem dentro de você a sua essência divina, que mostra para você todos os momentos, desde que você tenha conhecimento e abertura para olhar para dentro e enxergar e aceitar o momento que você está vivendo. Beleza? Então é isso, já estou falando há quase 1 hora e eu espero que eu tenha colocado uma luz nova aí na mente de vocês, né? Uma energia nova aí na mente de vocês, no coração de vocês, no corpo de vocês, para que vocês entendam que o momento que você está passando agora, tá tudo bem. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. E quanto menos você briga, quanto menos você discute com esse momento, mais rápido ele vai acabar, mais rápido você vai passar de fase e que tem sim formas de você saber exatamente tudo sobre esses momentos, identificar esses momentos, viver esses momentos plenamente e ter sim mais consciência da sua vida. Fazer com que a sua experiência aqui no planeta Terra seja direcionada, seja deliberada, que você não viva no acaso. Não viva esperando que o mundo externo venha e te ajude. Você consegue sim sentir dentro de você o teu caminho e agir nessa direção, aqui no mundo externo. E é sobre isso que a gente vai continuar falando nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha recebido essa energia desse vídeo, tenha feito alguma mudança em você, né? Você pode ter ficado brava, pode ter ficado feliz, triste, com raiva, com esperança, né? Qualquer sensação que você tenha tido tem a ver com o processo que você está vivendo no momento de hoje. Eu já estou muito feliz por causa disso. Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, se fez sentido para vocês, que vocês dêem um like aí para mim, porque eu fiquei bastante tempo longe do YouTube. Então, para a gente acordar esse YouTube, para o YouTube perceber que eu quero voltar a trabalhar, eu preciso da ajuda de vocês, né? Para que ele comece a movimentar o meu canal, para o meu canal começar a chegar para mais pessoas. Eu peço muito a ajuda de vocês. Se vocês foram tocados pela mensagem, que vocês façam aí essa doação de energia para mim, dando um like, fazendo um comentário e compartilhando esse vídeo para mais pessoas, para que o algoritmo consiga, né, movimentar melhor para mim esse canal a partir de agora. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada por ter passado todo esse tempo comigo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.